Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre a novela infanto-juvenil de Alciene Ribeiro Leite, O Mágico de Olho Verde. Eu parto da perspectiva do trabalho da pesquisadora Carina de Fátima Gomes, sua tese de doutorado, né, já defendida já pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, né, orientada pelo professor Dr. Howard Ribeiro Rodrigues. O trabalho dela intitula-se Literatura e Mercado, uma leitura de 3 novelas infanto-juvenis de Alciene Ribeiro, Unidade e Diversidade. Então, neste vídeo, nesta videoaula de hoje, eu vou falar um pouco, né, sobre O Mágico de Olho Verde, esta obra, né, quem tiver a oportunidade de adquirir ou de baixar na internet, tá? É uma novela infanto-juvenil, né? É a 8ª edição, esta que eu tenho em mãos aqui, que eu mostrei, inclusive, a capa aqui do slide. Então, vamos ver um pouquinho o que Carina explora, né, nesse seu trabalho, falando, se debruçando sobre a novela O Mágico de Olho Verde. Então, a tese de Carina, né, sobre essa novela, lembrando que já teve uma videoaula que eu fiz falando sobre Filho de Pinguço, né, e agora eu vou falar sobre O Mágico de Olho Verde. Em uma outra videoaula, eu vou falar sobre o Drácula Tupiniquim. Então, a tese propõe uma análise das novelas juvenis de Alciene Ribeiro, Filho de Pinguço, de 1983, O Mágico de Olho Verde, de 1984, e Drácula Tupiniquim, de 1989, com o objetivo de compreender o projeto estético da escritora. Então, vamos ver aqui. O Mágico de Olho Verde foi publicado a primeira vez em 1984 pela Companhia Editora Nacional. A edição utilizada para leitura e análise é de 1984 e lançada pela Editora Nacional. A novela é estruturada em 16 capítulos, sendo eles Meu Espaço de Gostar, Madrugada de Menino, Pedacinho de Quintal, Briga de Foice, Um Vestido até o Pé, Vidinha Pequena, Velas Cor-de-Rosa, A Morte do Mágico, Boca Fechada, A Céu Aberto, O Namorado de Mamãe, Eureka, Conversa de Gente Grande, Quem Te Viu, Quem Te Vê e Judas. Então, esses são os 16 capítulos pelos quais é dividida a novela infanto-juvenil O Mágico de Olho Verde. Lembrando que é uma novela, 16 capítulos curtos, né? Que dá para ler em uma sentada, dizemos assim, né? Podemos dizer assim. Na obra, Leite cria um universo ficcional, extremamente real, até mesmo nos momentos oníricos. Mila, que é a protagonista, né, é a personagem principal desta narrativa, no caso, perdeu o pai recentemente e precisa elaborar esta perda, né? Ao mesmo tempo em que lida com os dilemas do início da adolescência. Entre brinquedos, primeiro namorado e primeiro beijo. Não sabendo em qual universo situar-se, entre infância e mundo adulto, o que problematiza ainda mais a obra é a não aceitação da jovem frente à morte do pai. Especialmente quando a mãe, Carmen, decide-se por continuar a própria vida. A família muda de cidade e Carmen arruma um novo namorado. E isso tudo gera um novo conflito em Mila, né? Que precisa, a partir da perda do pai, né, a lidar com esses conflitos, né? O conflito da adolescência,
mais o conflito, né, de lidar com essa perda, né, com a ausência da figura paterna, né, e ainda assim lidar também com é, o novo companheiro da mãe, no caso, né? Então vamos lá. A obra é dividida por capítulos intitulados e é composta por 57 páginas numeradas. A narrativa é curta, inicia-se em primeira pessoa, sendo a personagem Mila quem realiza a narração. No entanto, há alguns capítulos nos quais a voz da jovem é substituída por um narrador heterodiegético, onisciente, que mesmo fora da trama, possui o controle sobre os acontecimentos e sobre o interior das personagens. Em alguns momentos, essa troca abrupta de narrador confunde o leitor, né? Então, o leitor tem que estar ali bem atento à leitura para compreender de fato, né? Porque é narrada em primeira pessoa, porém, a esse narrador heterodiegético, né, que fora da trama, ele também tem o controle das situações de alguns acontecimentos ocorridos, né? Em alguns momentos, essa troca abrupta de narrador confunde o leitor, que precisa retomar a leitura para compreender quem está conduzindo a narrativa, como nos trechos a seguir. Então, vejamos aqui. Lembro do jeito dele, por nós duas. O que mamãe esqueceu, eu guardei. Tem hora dá um branco, vejo com o branco do olho. A ideia encurta, esqueço troços importantes, mas isso tem hora. E ela vive no mundo da lua. Eu esquecer um pouquinho só o que tem. Não esqueço de gostar hora nenhuma. Mamãe é diferente. Isso está na obra, página 8. Carmen, a mãe, dormiu logo. 2 lágrimas mancharam a fronha antes dos olhos fechados para o dia igual a tantos. O marido jogou-lhe a pequenez na cara, humilhou-a, mas não pediu a vida que leva nas costas. Tão vidinha que mal aparece aos olhos dele. Tão sem importância que a ninguém incomoda. Né? Então está aqui, ó, essa passagem, né, que fala que em alguns momentos essa troca abrupta de narrador confunde o leitor, né, que precisa retomar a leitura para compreender quem está conduzindo a narrativa. Né? Olha lá, lembro do jeito dele, por nós duas, em primeira pessoa. O que mamãe esqueceu, eu guardei. Tem hora, dá um branco, vejo com o branco do olho. A ideia encurta, esqueço troços importantes, mas isso tem hora. E ela vive no mundo da lua. Eu esquecer um pouquinho só o que tem. Não esqueço de gostar hora nenhuma. Mamãe é diferente. Né? Carmen, a mãe, dormiu logo. Aí já é outra, né? Ou o narrador heterodiegético participando aí. 2 lágrimas mancharam a fronha antes dos olhos fechados, para o dia igual a tantos. O marido jogou-lhe a pequenez na cara, humilhou-a, mas não pediu a vida que leva nas costas. Né? Então vejamos que muda o foco do narrador. Quando o narrador onisciente se apresenta, as perspectivas do pai e da mãe de Mila são expostas na trama. Né? Então, quando esse narrador ele se apresenta, já aparecem as perspectivas do pai e da mãe de Mila. E alguns trechos, o diálogo entre os dois torna-se cena, eximindo-se o narrador de mediação. Mesmo a narração tendo-se iniciada após a morte do pai, pelo recurso da memória. Alguns fatos são revividos e presentificados. Esses recursos narratológicos, mesmo deixando o leitor confuso,
em alguns pontos, enriquecem a obra pela pluralidade de perspectivas existentes no texto. Tem uma passagem aqui do texto na página 24. Jeca, a mãe interrompe. Um calor desse e ela cismou com o vestido de capa. Como de capa? Igual de uma rainha na revista da pediatra, lá no instituto. De capa? Arrastando no chão, a barra no alto da escada quando ela descer para a cozinha. E uma pulseira de argola fazendo tilim, 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 a mãe levantando o queixo. Né? Então, veja, quando esse narrador onisciente se apresenta, essa perspectiva do pai e da mãe são expostas na trama. Né? Apesar da narrativa iniciar-se após a morte do pai, né? Então, essa narrativa, toda essa história ficcional começa, né? Alciene escreve a partir da morte do pai de Mila. Né? Apresenta-se no texto características de textos memorialísticos, né? O gênero textual memória, vamos dizer aí. Sendo que em alguns momentos é exigido um leitor atento para diferenciar tempo passado de tempo presente, pois as reminiscências são transformadas em cenas, o que as atualiza. Então, aí constitui-se também vamos dizer, um turbilhão, né? Quando há esse momento que exige do leitor essa atenção, porque há aí essa menção, né? De presente e passado na cena acontecendo de forma abrupta e muito rápida. Né? Então, o leitor precisa estar atento e muito atento, né? Esse ir e vir temporal apresenta diferentes elementos da trama. É o que eu acabei de dizer, esse ir e vir, né? A minha pesquisa de doutorado é trazer o turbilhão, demonstrar para o leitor que na escrita de Alciene Ribeiro há a presença, em sua criação literária, a presença da estética do turbilhão. E esse processo de ir e vir temporal dentro de sua narrativa, inclusive eu pesquiso o Mágico de Olho Verde também, isso é um elemento, isso se compõe como um turbilhão em sua escrita, né? Que busca o leitor atento. Tem que ter um leitor atento, né, para poder interpretar, né, para poder entender. Envolvendo o leitor e tornando-o um cúmplice da protagonista, vivendo ao lado dela as angústias e os anseios ocasionados pela ausência do pai. Né? Então, é uma técnica aí utilizada pela Alciene Ribeiro, né? Quando ela apresenta aí esse aspecto temporal, ela apresenta diferentes elementos dentro dessa trama e acaba envolvendo o leitor, né? Que passa a ser, né, cúmplice desta protagonista. Mila, por não concordar com a nova vida da mãe, frequentemente está em conflito com ela. Então, Mila não concorda com a mãe que arruma um namorado, né? E aí começa aquele conflito familiar da não aceitação. A jovem não aceita o novo namorado de Carmen, sua mãe no caso. Fernando é sociólogo e professor de Carmen na faculdade. Então, veja aí, uma mulher mais emancipada já, né? Em O Mágico de Olho Verde. Uma mulher que já estuda, que já busca a sua libertação, a sua emancipação, o seu empoderamento por meio dos estudos, né? Então, esse professor, esse namorado é o seu professor da faculdade. A figura masculina representa a ausência do pai e a mudança das características da mãe, que, após a morte do marido, retoma os estudos e abre-se a novas perspectivas. Né? Então, era uma mulher submissa, anteriormente à morte do marido. Né? Então, após a morte do marido, muda-se as características de Carmen. Né? Carmen se torna mais liberta, né? E vai em busca da sua felicidade, da sua emancipação, da sua liberdade.
Júnior, irmão de Mila, apesar de nomeado nesta narrativa, né, não toma partido nenhum. E é também atacado pela irmã, que se sente traída frente à passividade do irmão caçula. Né? Então, olha o conflito aí existente, né? A Mila não aceita o novo companheiro da mãe, né? Por essa ausência paterna, e ainda assim começa a nutrir o sentimento de traição pelo irmão caçula, né? Que não omite nenhuma opinião frente ao fato, né? Não é só aí uma página da obra, tá? Página 40, quando diz assim: não é só mamãe, o mundo está de mal comigo. Flor de mentira, nenhum canto para brinquedo nesse apartamento. Entupiram com mobília a sala. Ringue de patinar com meia velha. Fernando vai cear na cabeceira. Gilberto bigodinho ralo, me esnobando com a tal Marília. O Júnior cupincha ele e vovó cupincha o Júnior. Então ela se refere ao irmão aí, cupincha ele e a avó cupincha da mãe, né? E também ela se revela ao Gilberto, né? Esnobando com a tal da Marília, né? Então vamos ver aqui. A dificuldade de aceitação da morte do pai faz com que a jovem acredite que todos estão esquecendo o pai. Então ela começa a nutrir esse pensamento, esse sentimento, né? De que pelas atitudes das pessoas estarem buscando a sua emancipação, principalmente a sua mãe, a sua liberdade, por meio dos estudos, né? E o silenciamento do irmão e da avó, começa a parecer que todos estão contra ela, né? E cumpre ela preservar a sua memória, né? Que todos esqueceram de seu pai. E ela então passa, né, a essa luta interior de fazer com que a figura do pai não seja esquecida, né? Em alguns momentos, sonha com o retorno do pai, transmutado em mágico. O desejo de Mila é exposto pelos sonhos. Em alguns momentos, ela demonstra querer viver no sonho, mas tem clareza da realidade. Após mudarem de cidade, o pai não apareceu mais e ela atribuiu essa ausência ao fato de não ter avisado ao falecido o novo endereço. Está em Leite, página 9 da obra. Quem me conta o certo? Papai bem que podia, já viu lá, conversou com a gente morta, mas sumiu. Nem conhece aqui a rua, o bairro. Mudamos de endereço e não avisei. Notícia para o céu, o correio não leva. No processo de vivência e elaboração do luto, a garota envolveu-se em conflitos com todos os membros da família, até mesmo culpando a figura de Deus pelo descaso com a vida do pai. Por meio do resgate de suas memórias, vivendo entre fantasia e realidade. Mila elabora a dor, aprendendo a aceitar a ausência do pai, que aos poucos deixa de parecer também nos sonhos. Na cochilada, vi o pai. A última vez nunca mais veio. Cheirava flor num campo florido. Me olhou zangado. Corri para ele. Mas quanto mais corria, mais longe ficava. Como em marcha ré. Sumiu de cara fechada. Então, está em Leite, página 12. Né? Então, em todo esse processo, né, de luto, né, que a autora, a pesquisadora chama aqui, todo esse processo de vivência e elaboração do luto, né?
A garota Mila, protagonista, ela cria conflito com todos os seus familiares, né? Até mesmo culpando a figura de Deus pela ausência de seu pai. Ao fim da trama, mesmo negando a relação da mãe com o professor de sociologia e tendo ações de modo a demonstrar o descontentamento com o namoro dos dois, Mila começa a aceitar internamente a nova situação. Como é possível compreender pelas frases a seguir, ditas durante uma oração noturna? Que o pai não viesse esta noite. Amém. E se Fernando ficasse definitivo, que não viesse nunca mais. Isso está em Leite, página 57. O fim em aberto abre possibilidades ao leitor para uma interpretação mais ampla e mais rica da obra, né? Então, lá no final do texto, né, no final da novela, ela passa então a negar, né? Mesmo negando, não aceitando a relação da mãe com o professor, ela já passa a pedir a Deus para que o pai não retorne, principalmente se Fernando ficar em definitivo com sua mãe. Então, isso faz com que o leitor passe a participar da trama, né, abrindo várias possibilidades de interpretação. A presença de personagens adolescentes protagonizando as cenas, os dilemas situados numa fase da vida que se situa entre duas outras etapas importantes da existência, infância e maturidade, os conflitos amorosos e familiares, além de um narrador que se dirige a um destinatário também jovem, podem caracterizar esta obra de Alciene Ribeiro Leite como literatura juvenil, né? Então, a pesquisadora Karina de Fátima, ela traz aqui, né, essa concepção, né, que é essa presença desses personagens adolescentes, né, protagonizando aí as cenas, né? Todos esses dilemas da fase adulta, né, do adolescente para a fase adulta, né? Isso tudo situa-se essas duas importantes etapas, né, da fase do adolescente, né? Essa infância para a maturidade. E ela conclui aqui que pode-se caracterizar esta obra como uma literatura juvenil. Inicialmente na trama, a menina não entendia ou aceitava a ausência do pai, o que é trabalhado durante toda a narrativa. Durante toda a narrativa com a presença de diálogos e intervenções que levam ao amadurecimento da menina, em uma sutil indicação de transição da adolescência para a vida adulta, que Alciene Ribeiro aborda com rara delicadeza. Um assunto difícil para as crianças, a morte. A delicadeza está na forma simples como Alciene escolhe as palavras para compor o discurso narrativo, né? Então, Alciene tem todo um cuidado com a sua linguagem, com o seu vocabulário utilizado em O Mágico de Olho Verde, né? Principalmente, né, porque é um assunto de difícil abordagem, né? Principalmente para o público infantil, falar da morte, né? E nesse sentido, ela aborda de forma muito sutil essa transição da adolescência para a vida adulta, né? Abordando com delicadeza a temática morte em seu discurso. As metáforas em que Alciene utiliza-se muito em sua escrita, né, criam um ambiente de indeterminações e simbolismos completados pelas experiências do leitor.
Em momento algum, a autora usa palavras ou imagens explícitas ou objetivas para falar sobre a morte do pai, denotando respeito e crença nas possibilidades de as crianças atribuírem sentidos às narrativas literárias e demonstrando ser factível falar literariamente sobre temas delicados. Né? Então, veja aqui, essas metáforas que a Alciene Ribeiro utiliza para tratar da temática morte aí, né? Ela cria esse ambiente de símbolos, ela cria esse ambiente de indeterminações, que isso tudo é completado pelas experiências do leitor, pela maturidade leitora, né? E em momento algum ela usa palavras explícitas falando morte, falando sobre a morte, né? Para falar da morte do pai de Mila, né? Então ela traz aí ao leitor um sentido, denota o respeito, né? A crença e as diversas possibilidades que as crianças atribuem, né, às narrativas literárias. Em Mágico de Olho Verde, a descrição do tempo é subjetiva, mas está sempre sob o domínio dos narradores. Ora a menina Mila, ora um narrador memorialístico que entra e sai, trazendo sempre as memórias da família. Meu pai morreu e fiz aniversário em pouco tempo. Cresci na cabeça, a maminha, só meio limão. Leite, página 7. Mila acordou com preguiça, o corpo mole, olho fechado e lembrou é Natal. Quase tão bom quanto o aniversário dos outros. O dela sujiga a culpa mais profunda. É o calendário bater com a certidão e desde a fossa. Desde os 5 anos de idade. A cada ano se repetem expectativas, mas a agenda do dia D lembra o passado 24 horas. Isso está em Leite, página 41. Todo Natal é importante, não é? Não é, mãe? Lá em Ituiutaba, o papai, né? Lembrando. Né? Então, a Alciene Ribeiro, ela reside em Ituiutaba, né? E ela traz aqui a cidade em seu texto aí. Está em Leite, página 46. Né? Então, veja aí que essa descrição do tempo, né? Tempo presente, tempo passado, tempo futuro, é muito subjetiva nesta novela, nesta narrativa de Alciene. Porque está sempre o domínio do narrador, né? Ora a menina, ora o narrador memorando, né? Ideia de memória, né? Que entra e sai do texto, chama o leitor ao texto para trazer as conclusões e interpretações, né? Em O Mágico de Olho Verde, o espaço da casa domina toda a narrativa, né? Então, o espaço principal é a casa onde ocorre esses conflitos, essa cena da garota, né? De Mila, da personagem. Seja na descrição do espaço real, presente, seja nas memórias, na casa antiga e na nova casa, né? Para onde se mudaram após a morte do pai. Então, ora aparece também esse narrador memorístico, né? Trazendo essas memórias. Trazendo com a mudança do espaço físico, a mudança da vida também. As novidades, os novos rumos. E está na página 11, quando diz: antes de cochilar, a última noite passei na base do cochilo. Resolvi uma coisa. A boba pensou que adiantava trazer terra de lá. Papai não veio nada. Né? Então, veja, né? Nesse espaço aqui, então há o espaço da casa, há o espaço memorístico também, da outra casa em que viveu com o pai, né? Porque após a morte do pai, a mãe se mudou para uma outra casa.
Então, as cenas se desenrolam como memória da outra casa e o local em si real, né, do novo ambiente. O grave da hora. Mandar aviso para onde não tem correio. Telefone e estrada. Não vai carta, interurbano, carro, ônibus, avião. Nem tem mar, rio, lago ou ciclovia para levar navio. Lancha, canoa, jangada, bicicleta. Onde não entra carroça, cavalo, nem gente viva, despachada com recado na boca. Um quebra-cabeça. Está em Leite, página 12. Né? Então, esse grave da hora é mandar recado ao pai, né? Que não há como chegar ao pai o recado que o que ela sonha, né? Ela até sonha que ele se apresente como um mágico, né? Em seus sonhos. A obra, que é o título do livro, né? O Mágico de Olho Verde tem as personagens principais na figura da menina Mila e nas memórias que ela tem do pai e o mágico do olho verde, não nomeado na trama. As secundárias são a mãe Carmen, seu namorado novo Fernando, o irmão Júnior, o amigo e o namorado Gilberto. Pichura, o apelido carinhoso que a mãe Carmen lhe dá, aparece nas situações de aproximação entre elas. Que foi Pichura? Obrigou-a a erguer o rosto. Você chorou? Está em Leite, página 45. Né? Então, veja, no Mágico de Olho Verde, na obra, né, o mágico tem as personagens principais na figura da menina, de Mila, e nas memórias do narrador, né, quando se apresenta nas memórias da menina que ela tem do pai. E o mágico de Olho Verde, ele não aparece, não é nomeado nessa trama. Né? Já as secundárias são a mãe, a Carmen, o Fernando, né, o namorado, o irmão Júnior e o amigo, o seu amigo e o namorado Gilberto. A exemplo da análise realizada por Portela, né, aqui é a pesquisadora Natália Tano Portela, que Carina de Fátima traz para o seu trabalho essa citação, né, a exemplo da análise realizada por Portela, porque Natália também tem um trabalho, e o seu trabalho, sua tese também, ela tem lá análise sobre a obra O Mágico de Olho Verde. Ela diz, em todos os contos com protagonista infantil feminina, a personagem apresenta traços de independência e desajustamento ou inconformidade com os padrões comportamentais dos adultos. Né? Portela diz isso lá no seu trabalho, 2018, página 32, né? Então, veja, né? Todas essas protagonistas infantil feminina, né, são protagonistas que para a autora apresenta traços de independência, né, e desajustamento ou inconformidade, né, com os padrões comportamentais de adulto. A personagem narradora da obra, o Mágico de Olho Verde, Mila, demonstra traços de independência, mesmo tratando-se de obra destinada ao público infanto-juvenil. Por isso que Carina de Fátima fala naquele outro slide que eu já passei, né, que refletindo toda essa análise realizada dessa personagem, né, de todos os seus traços, pode-se dizer que é uma literatura juvenil, né, O Mágico de Olho Verde. E aí acrescenta aqui, ó, que Mila demonstra traços de independência, mesmo tratando-se de obra destinada ao público infanto-juvenil. E está em Leite, página 7. Pouca menina da minha idade viveu tanto quanto eu. Sou nova, estou no primeiro namorado, o Gilberto. Quer dizer, ele não sabe,
um dia conto, mas de acontecidos sou quase velha. Né? Então, ela quer dizer aqui que ela já vivenciou muitas situações em sua vida, né? Pela idade que ela tem. Né? Inclusive já tendo um namorado, mas dá para entender aqui que o namoro é por parte dela apenas, né? Como ela disse aqui, né? Estou no primeiro namorado, Gilberto. Quer dizer, ele não sabe. Um dia ela conta para ele, né? Ela conta toda essa vivência que ela já teve de vida, né? Ela conta desses traços de independência dela, né? Mesmo se tratando ainda de uma menina de pouca idade, mas que já vivenciou tanto na vida. A obra O Mágico de Olho Verde trabalha a morte de um familiar próximo, o pai, mas mostra principalmente a negação da protagonista na aceitação desta realidade e todos os conflitos que ela enfrenta a partir deste ponto. Então, todos os conflitos que vai surgindo na trama com relação a Mila, todos os seus conflitos, do início ao fim, né, da narrativa, eles partem, né? O gatilho é a morte do pai. Desde a saudade até a negação do novo relacionamento da mãe e as mudanças que a nova situação lhe impõe. Desde a mudança de casa, do espaço físico, até a mudança da imagem da mãe. Uma mãe mais moderna, com roupas despojadas e ar juvenil, decorrente da alegria do novo relacionamento. Então, com a morte do pai, nasceu aí uma nova mulher, a mãe de Mila, Carmen, que buscou os estudos, retomou seus estudos, que passou a se cuidar, passou a ter uma fisionomia aí mais jovial, no uso das roupas, o semblante, a alegria de viver. Então, isso tudo trouxe um sofrimento para a Mila. Isso tudo gerou um sofrimento. Né? Então, todos esses conflitos que a personagem passa, né? Todos partem desde a morte do pai. O novo relacionamento da mãe também pode ser visto como temática secundária da obra. Se analisado sob o aspecto de que tudo na vida da personagem Mila transformou-se com a morte do pai. E o novo, tudo que é diferente e causa espanto, gera angústia e sofrimento. Como o psicólogo Vygotsky a isso chama de zona de desenvolvimento proximal. Saída da zona de conforto, a mudança de hábitos. Então, ela traz aqui um autor, né, que realiza todo esse estudo, né, da mente humana, né, dessa mudança, quando sai da zona de conforto, muda-se os hábitos, e isso ele chama de zona de desenvolvimento proximal, né? Que gera uma angústia, que gera um sofrimento ao ser humano. Né? E o que acontece aqui? Que com essa nova fase vivenciada por Mila, né, abre-se essa temática secundária, né, no sentido de que, analisando todo esse aspecto, tudo na vida da personagem passou a se transformar com a morte do pai, seja positivamente, seja negativamente, mas passou-se por essa mudança de hábitos, de conceitos, de princípios, né, de tudo isso pela emancipação da mãe, por uma mãe mais liberta, pelo novo namorado que chega, tomando o lugar ali do pai, né? Pela posição do irmão da avó, pelo namorado na adolescência, né? Pela mudança da casa, né? Que ela muda de casa, a mudança do espaço físico, né? Por aquele desejo de receber, de mandar algo para o pai, aquela ilusão de que o pai vai se apresentar para ela um dia, né? Ela até fala se apresentar como um mágico. Então, isso tudo gerou toda essa transformação na protagonista, que podemos chamar aqui, conforme a tese, né? Conforme a pesquisa de Carina,
que ela fala dessa temática secundária. Coelho, por sua vez, em 2000, define a contemporaneidade da literatura infantil e juvenil, né? É uma pesquisadora da literatura infanto-juvenil. E ela diz: enfim, o que hoje define a contemporaneidade de uma literatura é sua intenção de estimular a consciência crítica do leitor, levá-lo a desenvolver sua própria expressividade verbal ou sua criatividade latente, dinamizar sua capacidade de observação e reflexão em face do mundo que o rodeia e torná-lo consciente da complexa realidade em transformação, que é a sociedade, em que ele deve atuar quando chegar a sua vez de participar ativamente do processo em curso. Né? Então, Coelho diz isso nos seus estudos, né? Ela define essa contemporaneidade da literatura, né? Que é essa intenção, esse estímulo à consciência crítica, né? Do leitor, levando a desenvolver essa sua própria expressividade, né? Expressividade verbal, né? A sua criatividade, né? Latente, dinamiza a sua capacidade de observação e reflexão, né? Em face do mundo que o rodeia, né? Então ela traz ela define essa contemporaneidade da literatura infanto-juvenil sob esse prisma, sobre esses aspectos, né? Desse leitor mais ativo, desse leitor mais dinâmico, desse leitor mais observador, né? Tudo isso refletindo o mundo que o cerca. Alciene Ribeiro Leite, ela procura em todo o seu projeto estético, né, em toda a sua criação literária, ela procura enfatizar o papel da mulher na sociedade. Portanto, na obra O Mágico de Olho Verde, ela mostra essa nova mulher, que surge com a morte do marido, mais remoçada, mais moderna, com batom e sorriso nos lábios, com um novo namorado. Né? Então, veja aqui, né? Em todo o seu projeto estético literário, né? Há uma entrevista de Alciene Ribeiro, né, para a pesquisadora, para esta pesquisadora aqui, Karina de Fátima Gomes, em que ela diz, Karina perguntou para ela o seguinte: como é seu processo de criação literária, né? E ela disse: nada organizado, né? Previsível, N versões de textos, né? E ela diz assim: escrevo a partir de um fato que me incomode ou extasie, tanto quanto de um sentimento que oscila entre indignação, piedade e frustração. Né? E essa questão em que ela fala da mulher, vamos lá. Olha lá, por que o título Mulher Explícita? Né? Também uma pergunta em que o professor pesquisador Howard Ribeiro Rodrigues faz também para Alciene Ribeiro, em 2018. Né? Se referindo aqui, no caso, em seu projeto estético, o porquê que ela busca enfatizar a mulher na sociedade. Né? Então, a Alciene diz, né, que ela teve a pretensão, a ambição de abordar a realidade feminina em seus textos, principalmente para quem não conhece a obra Mulher Explícita. Né? Mulher Explícita é uma obra de Alciene, publicada em 2019, em que ela aborda em seus contos, composta de 23 contos, que ela aborda a condição feminina em diversas situações, em diversos contextos, mulheres plurais, N versões, né? A mulher que busca a emancipação, a mulher que busca o empoderamento, a mulher que busca os estudos para mudança de vida, a mulher que busca se cuidar, como ela diz aqui, né? Ó, a mulher mais remoçada,
né? A mulher mais moderna, a mulher mais feliz, né? A mulher que busca um relacionamento mais feliz para sua vida, né? Um companheiro que lhe traga sorriso nos lábios, como ela diz aqui. Aquela mulher que se arruma, que usa batom, que se penteia, aquela mulher que se preocupa consigo mesma, né? Então ela tem essa ambição, essa pretensão quando ela traz, né, essas múltiplas vertentes da mulher em suas obras, né? E isso ela fala, né? Uma utopia, né? Acabei concluindo, ela diz, um sonho, né, de trazer. Mas as personagens do livro, Mulher Explícita, como é uma obra que tem a presença de muitas figuras femininas, né? Ela diz aqui, né, que nesse contexto, naquele momento de vida, quando ela escreveu os seus contos, seus escritos, porque depois reuniu-se esses escritos e formou-se a obra Mulher Explícita, né? Ela expõe a mulher sem falsos pruridos, né? E ela diz também que nesse projeto estético dela, como Karina aborda aqui no trabalho dela, né? Que ela enfatiza esse papel da mulher em sociedade, né? Em cada obra ela traz um perfil em que a mulher está ali, a mulher se situa ali, né? Se figuratiza ali, né? Por exemplo, aqui no Mágico de Olho Verde, essa mulher, né? Era com certeza uma mulher muito submissa, porque com a morte do marido, ela busca, ela se renova, né? Ela nasce novamente, vamos dizer assim, né? Ela traz um outro semblante, ela busca os estudos para a sua emancipação, para a provenção ali do lar, né? Mesmo trazendo essa responsabilidade, né, para a sua vida. Ela conhece um companheiro que lhe traz o sorriso nos lábios, né? E isso, com a morte do pai, ela passa a ser também o quê? A filha também quer coagi-la, né? Não deixando a mãe se emancipar, não deixando a mãe viver esse empoderamento de mulher, né? Então a atitude da filha passa a ser uma atitude do pai, né? Desse pai que nós leitores imaginamos, porque se a mulher, se Carmen, né, na obra passa a ter todas essas atitudes com a morte do esposo, do marido, então significa que ela não vivenciava essa alegria de viver anteriormente, né? Ela não buscou os estudos, ela não buscava se arrumar, ela não tinha o sorriso, porque ela preservava diante de uma sociedade patriarcal a figura da família, a figura da mulher do lar, a figura daquela mulher que cuida do lar e dos filhos, que cuida do esposo, né? E o marido, aquela figura daquele que provê todas as necessidades, né? Que sai para o trabalho e volta, né? Porém, a mulher ali sempre à mercê, né? Então, a Alciene, ela traz, assim, esse universo, essa abrangência no seu projeto estético, né? Ela traz essa abrangência do feminino de uma forma ampla, de uma forma verdadeira, né? Sem subterfúgios. Ela fala de forma nua e crua a realidade das diversas Marias existentes, né? Que ela chama as Marias, né? Que são as diversas mulheres submissas, as diversas mulheres que são vítimas da violência simbólica, a violência de todas as formas, né? Em seus contos ela traz, né, a mulher vivenciando ali uma relação abusiva, uma violência psicológica, a violência simbólica, a violência mesmo física, né? A violência de todas as formas que nós conhecemos hoje, até mesmo pelos estudos que se tem sobre a violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha e tudo mais, né? Que nós temos aí. A Alciene, já lá naquela época, naquela década, a Alciene já estava além. A Alciene já falava sobre isso em seus textos, né? Como ela diz, ela fala do que lhe incomoda, ela fala do que vivenciou, ela fala do que ela presenciou, do que ela ouviu, do que ela escutou,
né? E aí ela traz, sem subterfúgios, toda essa figura feminina em seus textos, né? Em seu projeto estético literário, né? E ela fala, numa só personagem, por exemplo, pensamos em Carmen aqui. Olha lá, ela tangencia o universo feminino em diferentes situações e conflitos, né? Tem aí a menina também, Mila, que passa aí por esses conflitos diversos com a morte do pai, que bem aqui no trabalho de Karina vem trazendo essa segunda interpretação que nós leitores podemos ter, né? A menina Mila antes com seus conflitos, a menina Mila após a morte do pai, os conflitos vivenciados, né? Essa zona de conforto, né? Que saiu-se de uma zona de conforto, entrou-se numa outra realidade, gerando conflitos diversos. A mãe também, né? Quantas situações e conflitos vivenciados ali por Carmen, já tinha todo um conflito com o marido, depois veio o conflito familiar com a filha, por não aceitar o seu novo relacionamento, não é mesmo? E a Alciene também diz dessas várias faces da mulher, né? Que ela diz assim, que ainda ela não abordou todas as faces da mulher, né? A Alciene Ribeiro, ela fala que ainda ela não falou da mulher paraplégica, ela ainda não falou da mulher Down, ela ainda não falou da mulher, né, que tem nas suas respostas aqui. Ela ainda não falou da mulher freira, ela ainda não falou da mulher trans, ela ainda não falou da mulher lésbica. Então ainda tem um universo todo aí para a Alciene explorar, né? Então, nesses trabalhos, nesse seu projeto estético, né, ela vem falando aí de N situações, de forma plural, de todos os conflitos vividos pela figura feminina, né? Seja no contexto do lar, seja no contexto no ambiente público, vamos dizer, né? Seja em vários contextos em que a mulher está envolvida, né? Outra parte muito importante que ela fala, né? Como é essa relação, né? Como ela encontra, né? Como que é essa que ela fala, né? Que desse processo todo de criação literária, né? Ela também diz o seguinte, que no meio da noite, né? Como é seu processo de criação? Como ela diz, nada organizado. Às vezes ela acorda no meio da noite com uma intuição, né? E ela levanta e anota ali os seus escritos. E depois ela vai organizando a sua escrita, né? Organizando o seu texto, no caso, né? Então ela diz aqui, ó, nada organizado, previsível, N versões para se chegar numa versão final, né? Até que ela aprove-se, até o aprove-se de estética muito pessoal, né? Escreva a partir de um fato, isso é muito importante, que me incomode ou extasie. Ela diz também, tanto quanto de um sentimento que oscile entre indignação, piedade e frustração. Então, ela parte também de sentimentos, né, de sentimentos vivenciados, que aí ela cria-se as suas narrativas, né? Se acordo no meio da noite com uma ideia que mereça exploração, ela diz, ela anota, né? Vale o mesmo para a solução adequada, fora do padrão Alciene, né? Ou a palavra procurada, em vão, ou encaixe nota 10. Né? O trabalho inacabado me segue ao banho, me segue no lava-louças, me segue no tempero feijão e também no azeda, né? Ela conclui. Então, Alciene Ribeiro, em seu projeto estético, ela busca evidenciar, enfatizar o papel dessas N mulheres em sociedades, né? Diante de conflitos diversos. Conflitos estes em que a mulher busca, almeja essa emancipação, né? Esse empoderamento, essa liberdade, né? Que ela traz em seus textos. E em O Mágico de Olho Verde, como eu disse anterior bem no início, que é uma novela em 16 capítulos, né? E eu vou ler aqui para vocês, peço licença,
para ler aqui sobre. Eu vou ler aqui a parte, o primeiro capítulo, que se intitula Meu Espaço de Gostar. Pouca menina da minha idade viveu tanto quanto eu. Sou nova, estou no primeiro namorado, o Gilberto. Quer dizer, ele não sabe. Um dia conto. Mas de acontecimentos sou quase velha. Meu pai morreu e fiz muito aniversário em pouco tempo. Cresci de cabeça, cresci de cabeça. A maminha, que é os seios no caso, só meio limão. Daí não brinco quase, salvo de esconder. Eu e o Júnior, e se o Gilberto topa também. O povo implica, é implicância pura, mas bato o pé e pronto. Assunto meu. Mamãe esqueceu o papai, não fala dele, nem existiu. É a mudança. Aqui ele não andou, dormiu ou plantou flor. Nem tem onde. Ela nunca gostou de terra, em roda mesmo, queria isso. O povo falou: esquece, refaz a vida, é muito nova ainda. Como uma pessoa apaga da cabeça outra, que foi marido, teve eu e o Júnior, tirou o retrato de casamento? Eu não consigo, eu sou só filha. Casada é mais do que filha. Namora, põe aliança de noivado, escolhe. A gente não escolhe pai e mãe. Nasce deles sem ver. O bem-querer é depois. Aí a diferença. Para casar, gosta antes. Filho gosta depois. Quem elege tem direito de desgostar? Papai não ia deixar mamãe enfeitada assim. Olho rebocado, batom pingando da boca. Ela mudou muito. De certo, ele adivinhava. A vista, um tempão em cima, verde e triste. Eu vi. A gente olha da cor do olho. Eu olho azul. Júnior marrom, mamãe violeta. Coisa rara o olho violeta dela. Papai era verde. Um manzão de brilho. Então, veja, o mágico de olho verde, né? O mágico que ela sonhava em chegar para a vida dela. E o pai tinha o olho verde. Lembro do jeito dele, por nós duas. O que mamãe esqueceu, eu guardei. Tem hora, dá um branco, vejo com o branco do olho. A ideia encurta. Esqueço troços importantes. Mas isso tem hora. E ela vive no mundo da lua. Eu esquecer um pouquinho só. O que tem? Não esqueço de gostar hora nenhuma. Mamãe é diferente. Sou reserva do amor deles. Se mamãe não ligar mais, eu tenho de amar ele do jeito de filha e do jeito de mulher. Minha obrigação é olhar tudo. Nasci antes do Júnior. Também zelar de mamãe no lugar de papai. Não o mesmo zelo de gente casada, dormindo junto, onde já se viu. Tenho um quarto só meu. É custoso, mas dou conta. Sou papai no sentir, no corpo filha de minha mãe, na cabeça papai. É de dar nó em cabelo. Virou mocinha de novo, até vovó reparou, parece irmã nossa. Peço a inveja? Peco a inveja? A tia rezou na aula. Cristo nos criou para a felicidade. Mamãe, alegre, louva a Deus. E eu sou ruim, pecadora, porque não consigo ser feliz. Ele não me criou para felicidade nenhuma. Assim, papai estava aqui e eu não pecava. Quem me conta o certo? Papai bem que podia, já viu lá. Conversou com a gente morta.
mas sumiu, nem conhece aqui a rua, o bairro. Mudamos de endereço e não avisei. Notícia para o céu, correio não leva. Falei para a mamãe, ele não acha a gente. Ela foi legal, me apertou com força e nem respondeu. Quer dizer, com fala não, porque o abraço foi resposta muito boa. Deu uma bambeza nas pernas. Mamãe pouco acarinha, e o abraço durou um tempão em mim. Esqueci o negócio do endereço. Ela me tomou inteirinha. Eu só queria gostar de mamãe, e onde sei gostar ficou cheio dela. Amar é gostar com força, Júnior fala. Amei mamãe, porque gostei com a força que tenho. Ela não tinha esquecido e se entristeceu com aquilo de papai e não nos achar. Só no ontem da mudança lembrei, ele não sabia onde a gente ia morar. Não falei que esqueço coisas. Sou curta de inteligência, nem vou formar em carreira. Como é que vai ser? Falei afobada. Não foi uma boa hora, isso de psicologia não sei. O momento certo de cada coisa. Dei com a cara na parede. Mamãe nem respondeu. Nossa casa, uma bagunça. Tudo de perna para o ar. Vovó ajudava, mas para ela, mesmo nessa altura, já meio entendida dos negócios, forçada a entender, dizia, era muita coisa, de uma vez só. Hoje vejo sozinha para tratar com a empresa. O carreto dos nossos caixotes, alugar apartamento, matricular nós, transferências, coisas demais. E a boba largou xícara esparramada no chão. Entrou no meio da conversa com o motorista do caminhão e... Como é que vai ser mãe? O homem de olho arregalado para meu grito ia alugar nossa casa. O outro, espantado, acertava conta atrasada e eu lá. Ô, mãe, eu não contei para o papai como é que vai ser agora, hein, mãe? Uma atrapalhada, cruz credo. Ela nem deu confiança. Corri atrás, agarrei na blusa, repeti chorosa. Aí, meu... Ai, me olhou feio. Desfiar espinha, nunca vi. O violeta virando roxo brilhoso. Má, bandida. Deixe de ser boba, menina. Ele morreu e acabou. Agora chega. Tenha a santa paciência. Sonho é a mesma coisa aqui ou no cafundé do Judas, do cafundó do Judas. Não podia fingir, fazer de conta. Para me consolar, foi quase ele morrer de novo. Ela matando. E quem me garante que é sonho? Digo, ainda crente de repetição. Nós cuidamos das plantas. Eu dormindo muitas vezes. O verdinho delas bem cedo antes da escola era a prova. Aqui acabou. Aquela dor não tem nome. O contrário de mamãe no meu espaço de gostar. Um vazio, mas pesado, enorme. Como se o ponteiro da balança marcasse o peso do nada. Você já experimentou pesar coisa alguma? Assim, não por nada no prato da balança? Nessa hora o ponteiro virava até não poder mais, pois o meu vazio tinha peso tonelada. Não foi raiva, mas comeu minha carne sem parar, roendo até o osso, rato ou bicho. Quase acabou comigo. Ficou muito tempo no lugar de querer bem mamãe e o Júnior também. Fiquei de mal com ele assim, à toa. Naquele ontem, na mudança, deitei oca de amor. Mamãe, vovó, Júnior, tudo era nada. Até esqueci de rezar, revoltada. Papai não tinha o direito de morrer. Antes de cochilar, a última noite passei na base do cochilo. Resolvi uma coisa. A boba pensou que adiantava trazer terra de lá. Papai não veio nada. Né? Então, eu li aqui esse primeiro capítulo e fica aí o convite para a leitura dos próximos, né? Baixando o livro, tem em PDF, né? Para poder realizar esse estudo mais aprofundado e conhecer toda a obra. Ok? Então, eu estou finalizando a aula e como sugestão de atividade para esta videoaula, eu trago aqui, né? Após a leitura de um dos capítulos do livro, entre os 16, ou o livro todo, mas eu indico que
escolham entre os 16, né? Entre a narrativa, escolha entre os 16 capítulos, um capítulo, e transforme esta narrativa em um poema, com título, né, estrofes, aí fica ao critério de cada um a estruturação deste poema. Tá? Então, criação de um poema com base em um dos capítulos de o Mágico de Olho Verde, tá? Como sugestão. Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.